gravar um vídeo aqui de como você pode usar aí um servidor, né? Como você tem um servidor que precisa de uma conexão aqui com um banco de dados, mas você talvez não quer instalar aquele banco de dados na sua máquina. Então eu vim fazer um tutorial de como você pode fazer isso instalando aí, usando o Docker, né? Baixando a imagem. Para esse exemplo eu vou usar o Postgres, a imagem do Postgres, que basicamente é assim: você vai precisar dar um pull, né, na imagem aí do Postgres. Então você abre uma abinha aí do seu terminal. Eu, para poder usar o Docker, eu preciso usar o comando sudo, mas talvez você não precise. Você cola o comandinho e dá um enter, ok? Vai baixar a imagem aqui. A imagem já foi baixada, né? E agora a gente precisa executar um container com aquela imagem que a gente baixou. Se a gente vir aqui e der um docker images, a gente vai ver lá algumas imagens que eu já tinha, a do Node, que é do Postgres, que foi a que a gente baixou agora. Então o que acontece aqui? A gente vai precisar dar um docker run. Esse ID aqui é para ele rodar em segundo plano, é como se você tivesse baixado o Postgres na sua máquina e deixar ele lá rodando em segundo plano. Você vai dar um nome para o seu container, você vai dizer a porta que você quer rodar aqui, no caso aqui do Postgres é 5432, vai definir uma senha aí para o seu Postgres e por último você vai passar o nome da imagem, né? Que o nome da imagem é aí Postgres. No caso ele ficaria assim, ó, eu uso aqui assim, o nome que eu dou para o container é Postgres e de resto é tudo a mesma coisa. Eu boto uma senha 000 que eu uso aqui localmente e o nome da imagem, como eu já tinha dito antes, ok? Vou copiar esse comando, vou colar aqui, vou colocar sudo antes, porque eu preciso usar o sudo. Ok, executado aqui. Para a gente saber mesmo se funcionou, a gente pode dar outro comandinho, que é o para poder, enfim, explicando aqui. Você vai executar um container, o nome do container, que no caso é o Postgres 7, que foi o que eu tinha definido antes, tá vendo aqui? E esse comandinho aqui que é o PSQL e o usuário, né, o Postgres. No caso, o meu usuário padrão aqui é Postgres, assim mesmo, do jeito que está escrito. Vou copiar esse comando. Vou vir aqui, vou digitar sudo antes e colar. E tá aí. Agora a gente não tem nada aqui dentro, não tem nenhuma tabela. Então eu vou criar algumas tabelas para ver se realmente vai funcionar, né? O servidor que eu tinha criado aqui antes. Mas de antemão vou dar um npm start para ver se já o meu log aqui já joga algum erro, né? Se vai realmente conectar lá. Vou vir aqui no Insomnia para a gente poder fazer um teste da criação de um usuário. Ok, então realmente conseguimos conectar, porém a tabela, como a gente acabou de baixar a imagem, acabou de criar o container, a tabela usuários não existe. Então eu vou criar a tabela aqui no banco de dados e volto para dar continuidade. Ok, depois de ter executado aqui criado algumas tabelas, a gente vai poder agora testar se realmente está funcionando. Eu estou aqui com o servidorzinho já rodando, né, aberto, na porta 5000. Voltando ao Insomnia, eu vou tentar criar esse usuário aqui para ver se funciona. Rodando, aparentemente não deu nenhum erro, no meu terminal também não. E vamos ver aqui agora, né? Eu vou selecionar tudo dos usuários.
o nome é o mesmo, o e-mail mesmo e a senha com esse hash louco aí. Então, funcionou aqui. A gente só precisa só desses seguintes comandinhos aqui, né? O container você coloca o nome que você quiser, a senha você coloca a senha que você quiser e coloca o nome da imagem do Docker. Talvez se você estivesse usando aí outro banco de dados, você coloca o nome da outra imagem. Talvez esse comando aqui seja diferente, mas é um comando, é bem simples, né? Talvez seja bem mais simples aí do que baixar direto na sua máquina. Se você um dia desistir ou estiver testando aí uma aplicação que usa um banco de dados que não está instalado na sua máquina, você dá esses poucos comandos e depois, quando você não quiser mais usar, você simplesmente vai lá e dá um docker rm e coloca aí o nome do container ou o ID do container e a imagem também, né? Você dá um rm, por exemplo, se eu quisesse vir aqui remover a imagem do Postgres, que eu não quero, não vou fazer isso, eu selecionei aqui o ID, venho aqui um docker remove e coloco o ID da imagem, e aí eu posso remover, mas antes, se não me engano, antes eu tenho que remover primeiro o container. Para remover o container, você vem aqui e dá um rm e coloca o nome do container. Nesse caso, o nome do container seria Postgres Server. Aqui a gente copia, vem aqui e dá um docker rm, cola aqui e dá um enter e ele apaga. Depois você roda aquele outro comando que eu tinha informado, que seria rm e se for preciso você bota um "-f", né, para forçar, e coloca aí o ID da imagem, e aí você você deleta, não vai ter aquela coisa de instalação completamente da sua máquina e tal, ok?